O tom dominador de An chocou os apóstolos. Nessas circunstâncias, a capacidade de An de usar ataques de longo alcance era o seu pior pesadelo. O arco de penas voadoras era tirânico, permitindo que An tirasse a vida de qualquer um dos apóstolos sempre que quisesse. Conteúdo patrocinado. O terceiro olho desta estranha arma humanoide, o Azura de 1000 braços, fechou lentamente a testa. Era muito evidente que se os apóstolos continuassem a ativar esta arma humanoide, An continuaria a atirar flechas. O Azura de 1000 armas não tinha energia suficiente carregada e An não lhes daria a oportunidade de retaliar. O jovem apóstolo Zero cerrou os dentes, baixou a voz e disse: Eu não esperava por isso, mas seus poderes superaram em muitos que você descreveu nas informações que recebi. Mais pessoas e não temos medo da morte. Você não tem como matar todos nós apenas usando seu arco. An sorriu. Quem disse que eu mataria todos vocês? SHO. Sem uma segunda palavra, An começou a atirar mais flechas. O arco de penas voadoras divinas estava apontado para o terceiro olho do Azura de 1000 braços. K. Todos os apóstolos enlouqueceram. An estava atacando diretamente o corpo da arma humanoide. O arco de penas voadoras era tão poderoso que até mesmo a arma humanoide poderia não ser capaz de se defender adequadamente. Além disso, este Azura de 1000 braços nem ativou seu poder ainda. Um raio de luz branca passou, carregando consigo uma atmosfera mortal. Ao mesmo tempo, vários apóstolos gritaram e pularam, usando seus corpos para proteger a luz que vinha do arco de An. Sopro. Sopro. Conteúdo patrocinado. O Flying Theater Bow era um equipamento de classe divina. An atirou em 3 apóstolas com uma flecha, dissipando-as instantaneamente. Esses apóstolos eram todos de nível militar e todos usavam armaduras duras de alto nível. Mesmo assim, An conseguiu atirar neles de forma limpa. A maior razão pela qual An não usou toda a sua força foi que quanto mais energia ele colocasse, mais poderoso seria o arco. Se An usasse todo o seu poder, ele provavelmente conseguiria atirar facilmente em 10 apóstolas, mas isso também significaria que ele usaria mais energia, tornando-o mais fraco com o tempo. Depois de testemunhar como An estava intimidando esses apóstolos com seu Flying Theater Bow, Lu Wing começou a rir. Até mesmo Black Egg, que normalmente não se dava bem com An, parecia divertido. A razão mais provável é que torturar seus inimigos sempre foi muito gratificante de assistir. Os apóstolos pareciam muito estressados e com rostos pálidos. Qualquer um sentiria uma sensação de satisfação só de olhar para o seu estado lamentável. Ah, eu perdi. An inclinou a cabeça e disse para si mesmo: parece que preciso usar mais energia desta vez. An ergueu o arco novamente. Ulala! Um grande grupo de apóstolos pulou antes que An pudesse atirar uma flecha, mas foram enganados porque An não iria atirar. Eles caíram no chão se sentindo idiotas. An sorriu e disse: por que vocês estão reagindo tão rápido? Não vou matar vocês tão facilmente. O som do ranger de dentes do apóstolo Zero estava ficando cada vez mais alto. Ele acenou levemente com a mão e a dúzia de apóstolas que estavam no chão atacaram An ao mesmo tempo. Era quase como se ele estivesse tentando impedir An de atacar o Azura de 1000 armas, distraindo-o com um grande número de pessoas. Shua. Antes que An pudesse reagir, Plutão, que estava ao lado de An, correu para a luta. Seus movimentos chocaram todos ao seu redor. Conteúdo patrocinado. Por muito tempo, An pensou que, como Plutão agora possuía um corpo mais fraco, sua capacidade de atacar teria diminuído em comparação com antes. Mas, na verdade, não foi esse o caso. O corpo que 9527 deu a Plutão era bastante poderoso. A partir do momento em que Plutão se lançou contra o inimigo, todos puderam sentir a vibração de seus movimentos e perceberam que o solo sob ele havia rachado. Ele correu de frente para a multidão. Os apóstolos voaram com o impacto. Plutão não só tinha ataques poderosos, mas, como se houvesse um poder escondido dentro dele que An nunca tinha visto antes, cada movimento seu era cheio de confiança e violência. Em um piscar de olhos, dezenas de apóstolos caíram no chão com o pescoço quebrado. Plutão olhou para as mãos que acabará de usar para matar os apóstolos e acenou com a cabeça satisfeito.
Ele também parecia ter percebido que seu novo corpo era extraordinário. Ao mesmo tempo, a expressão no rosto do apóstolo Zero mudou drasticamente. Já era muito difícil lutar contra An, mas agora adicionar o misterioso Plutão, semelhante a um deus, complicou ainda mais as coisas. Agora, mesmo que o resto dos apóstolos e os 3 anciões da raça dos 3 olhos lutassem contra eles ao mesmo tempo, as chances de eles vencerem ainda não seriam muito altas. Isso não foi resultado de trapaça, mas sim uma competição de força e poder. Além disso, Black Egg, Jian-Jia, que podia manipular os elementos da água, e Lu Ying, que era protegido pela Banshee, ainda nem haviam entrado na luta. As chances de vencer esta batalha estavam definitivamente a favor de An. Com certeza, An mudou e amadureceu drasticamente em relação ao passado. Ele simplesmente não era mais a mesma pessoa. Um homem sábio disse uma vez, um homem que partiu por 3 dias não voltará o mesmo, talvez seja isso que ele estava se referindo. Rugido. Conteúdo patrocinado. O apóstolo Zero de repente se enfureceu diante da adversidade. Seu rosto ficou sombrio e ele rugiu. Talvez ele tenha percebido que as coisas não eram tão simples quanto pensava e, diante do desespero, algo dentro dele despertou. Chá, chá, chá. No momento seguinte, o resto dos 60 apóstolos que ainda estavam vivos saltaram ao mesmo tempo das estátuas e correram em direção a An e Plutão. Vai ovo preto. An ordenou. Depois que o número de inimigos aumentou, An achou que era hora de lutar contra o ovo negro. Infelizmente, Black Egg levantou a cabeça arrogantemente, sem ouvir An. Isso deixou An muito irritado e frustrado. Black Egg não deu ouvidos às suas ordens. Ele era muito pior que a Garra Fantasma, Garra Demoníaca e Raposa Prateada. No entanto, mesmo que Black Egg não lutasse por eles, o poder desses apóstolos ainda não seria capaz de causar muito dano a An e sua gangue. O domínio do vazio foi aberto e todos os apóstolos foram privados de seus superpoderes. Ao mesmo tempo, Plutão liberou todo o seu poder. Ele era como uma espada conquistadora que cortava livremente esses apóstolos. E An, ele também era um mestre corpo a corpo, mas agora mudou para um lutador de longo alcance. No momento em que um dos apóstolos se aproximava rapidamente de Plutão, ele foi parado por um flash de luz branca que perfurou seu corpo. Na verdade, Jian-Ji e Lu Ying nem começaram a lutar ainda. A combinação de An e Plutão colocou mais de 60 apóstolos no lugar, não permitindo que avançassem 1 centímetro. Conteúdo patrocinado. Cai, cai. A mão de Plutão era como um braço mecânico que quebrava tudo o que tocava, fossem os braços ou a cabeça do inimigo. An estava matando todos os apóstolos que o atacavam impiedosamente. Num piscar de olhos, mais de 60 apóstolos foram mortos por An e Plutão. Plutão virou a cabeça e olhou para An. Parecia que ele estava muito satisfeito com a cooperação deles nesta batalha. Quando o domínio do vazio foi aberto, ambos não pareceram perder nenhuma energia, mas as apóstolas tornaram-se muito vulneráveis a ataques depois de perderem seus superpoderes. O terceiro olho do Azura de 1000 braços não tinha energia suficiente, então fechou completamente. Restavam apenas 4 inimigos, o apóstolo Zero e os 3 anciões de 3 olhos. An sorriu e disse, vocês querem descer sozinhos ou devo atirar em vocês? Se vocês responderem honestamente a algumas perguntas minhas, posso deixar vocês viverem. Então, me digam, por que há 3 sarcófagos lá fora? Não tive a chance de terminar a frase antes que ele franzisse a testa. Ele percebeu que houve uma mudança nos 4 inimigos que enfrentou. Os 3 anciãos de 3 olhos quase pareciam paralisados, como se alguém tivesse levado seus ossos. Eles se ajoelharam no chão com o rosto voltado para cima, enquanto o apóstolo Zero abaixou a cabeça. SHUA. De repente, An viu que o Sky Eye dos 3 anciãos se abriu ao mesmo tempo. E o terceiro olho do apóstolo Zero começou a abrir lentamente também. O campo de batalha ficou estranho. O terceiro olho do apóstolo Zero e dos 3 anciãos foi aberto. Conteúdo patrocinado. A luz vermelha escura que emanava das testas dos anciãos do apóstolo Zero era como os raios do crepúsculo. Apóstolo Zero está absorvendo o Sky Eye dos outros.
Lu Wing gritou nervosamente. Como uma garota que continha energia escura, ela era muito sensível a certos fenômenos. Shua. An imediatamente puxou seu arco e disparou uma flecha voadora no Apóstolo Zero. A explosão fria de luz branca moveu-se a uma velocidade incrível, carregando muito poder dentro de si. De repente, o braço dourado do Azura de 1000 armas moveu-se para interceptar a flecha. Mesmo que as flechas Flying Feather fossem fortes, elas ainda tinham limites. Além disso, An estava exausto por atirar muitas flechas hoje, então depois que a flecha atravessou 4 dos braços do Azura de 1000 armas, ela perdeu seu poder. He. Sob a proteção do Azura de 1000 armas, o Apóstolo Zero soltou uma risada maligna. An não entendeu, por que o Azura de 1000 armas se moveu de repente. Seu terceiro olho ainda estava fechado? Pom. Conteúdo patrocinado. O Apóstolo Zero absorveu a energia dos 3 anciões em si mesmo, e os 3 anciões desabaram repentinamente, seus corpos ficando rígidos. E agora, o terceiro olho do Apóstolo Zero se abriu completamente, emitindo uma luz vermelho-sangue. Você sabia? O Sky Eye nos foi dado por Deus através de algum tipo de mutação genética. Quem tem um Sky Eye, teria poderes muito próximos de Deus. Disse o Apóstolo Zero enquanto estava sentado de pernas cruzadas na cabeça do Azura de 1000 braços. Veja meu mestre, o Rei dos 3 Olhos, por exemplo. Mesmo se ele fosse colocado na profunda Darknet, ele ainda teria habilidades divinas. Infelizmente, essas forças dentro da Darknet têm medo de seu poder. Lutadores medianos como você mesmo, a corporação Dark Network iria querer recrutar, mas para pessoas com poderes extraordinários, como o Rei dos 3 Olhos, eles iriam querer suprimir. Não é por qualquer outra coisa, mas porque o Rei das Trevas é mais poderoso do que qualquer um dos chamados deuses e demônios dentro da Darknet. Veja o Rei das Trevas, por exemplo, seus poderes podem destruir toda a Via Láctea. Mas e daí? Ele ainda estava preso pelo Rei dos 3 Olhos. Mesmo que o Rei dos 3 Olhos não tenha conseguido matar o Rei das Trevas, ele ainda foi capaz de controlá-lo. Esta é a melhor indicação do verdadeiro poder de o Rei dos 3 Olhos. A maneira como o Apóstolo Zero disse isso foi quase como se ele dissesse que as uvas estavam azedas porque ele não conseguia saboreá-las. Existem muitas organizações na Dark Network, todas querem o melhor para a sua organização, mas é claro que não podem aceitar todos. O Rei dos 3 Olhos era uma elite, mas infelizmente não conseguiu ser recrutado para a Darknet. Mas isso não era uma indicação do fato de que os deuses e demônios da Rede Negra temiam o Rei dos 3 Olhos. An passou um tempo na All Gods Corporation, e a All Gods Corporation era apenas uma das forças dentro da Darknet. Sua força poderia ser descrita como insondável. Especialmente as tropas de controle de fronteira, que deixaram uma impressão muito profunda em An. Havia tantos soldados nessas corporações que essas tropas foram construídas com senhores da guerra de nível ouro como espinha dorsal. A maioria desses soldados tinha qualificações de comandante militar. Para alguém que veio de uma região remota como An, isso era completamente inacreditável. Conteúdo patrocinado. Havia apenas 2 senhores da guerra na Terra, um deles sendo An, e o outro era Keleik, e ambos se tornaram senhores da guerra no ano passado. Antes disso, nunca houve senhores da guerra na Terra. Uma corporação que pode chamar uma tropa de senhores da guerra de tropa média deve ser poderosa, definitivamente não tão fraca quanto o Apóstolo Zero fez parecer. An franziu a testa ligeiramente. Desta vez, o Apóstolo Zero começou a rir e disse: graças à confiança que meu mestre depositou em mim, agora tenho o mesmo corpo do meu mestre. Reencarnação. Talvez isso confunda. O que é o olho da reencarnação? Você pergunta. Simplificando, o olho da reencarnação pode controlar a vida e a morte. Enquanto dizia isso, ele levantou a mão direita, o que chocou An também, porque sua mão direita estava murchando. Como um galho no inverno, amarelando gradativamente, perdendo aos poucos todos os sinais de vida. O Apóstolo Zero disse com uma voz furiosa: Van, eu te odeio. Com o corpo que tenho hoje, não há probabilidade de eu ganhar. É por causa do seu estúpido superpoder que me privou de todos os meus.
Todos que estão no mesmo nível que você ou abaixo não podem levantar a mão em sua direção. Todos por causa dos seus estúpidos superpoderes. An moveu ligeiramente os lábios. Void End foi definitivamente injusto. Uma vez ativado, todos os senhores da guerra superpoderosos se tornam idiotas. Mas, ao mesmo tempo, An não achava que estava errado por ter esse superpoder, mas sim estava muito grato por isso. O braço do Apóstolo Zero também começou a murchar, mas ao mesmo tempo, o Azura de 1000 braços ficou mais dourado e o terceiro olho em sua testa se abriu lentamente. Era quase como se o Apóstolo Zero usasse seu próprio caminho para ativar esta arma humanoide. O Apóstolo Zero continuou a gritar, desde que o Azura de 1000 armas chegou do céu, o mestre confirmou que ele era o Filho de Deus, e aceitou o desafio do universo e até desafiou toda a Darknet. Como uma cópia do meu mestre, estou orgulhoso, então vou matar você a todo custo. Vou te dizer francamente, eu me coloquei neste Azura de 1000 armas. Renascerá como o Azura de 1000 armas e retornará a este universo. O que você está prestes a enfrentar é uma versão mais poderosa de mim. Eu como uma arma humanoide. Nunca terei que temer seu superpoder. Conteúdo patrocinado. A risada do Apóstolo Zero ecoou por esta tumba subterrânea. Seguindo a risada, o Azura de 1000 braços levantou-se lentamente. Sim. O Azura de 1000 braços tinha 4 pernas, 1000 braços dourados e um olho celestial que se abria lentamente. O Apóstolo Zero se ajoelhou no assento de lótus do Azura de 1000 braços, enquanto seu corpo ficava cada vez mais murcho até desabar em uma pilha de ervas daninhas murchas. De repente, o Azura de 1000 armas se moveu. Um de seus braços estava levantado acima da cabeça. Usando 2 dedos, ele agarrou um cristal vermelho. Esse foi o terceiro olho que o Apóstolo Zero deixou para trás. Boom! An levantou as mãos e disparou outra flecha. Infelizmente, o Azura de 1000 armas tinha 1000 braços fortes e rápidos. Tornou-se a melhor forma de proteção contra as flechas de An. Mesmo que o bloqueio das flechas tenha forçado o Azura de 1000 armas a perder alguns membros, como ele tinha 1000 braços, isso não era realmente um grande problema. Mas para An, seus braços começaram a tremer. Atirar essas flechas atraiu sua energia e poder sombrio e os liberou como luzes de devastação. An continuou a atirar flechas, embora sua energia estivesse queimando rapidamente. Bang! Conteúdo patrocinado. O Azura de 1000 braços pressionou o olho celestial do Apóstolo Zero sobre o seu, emitindo imediatamente um forte raio de luz vermelha. O olho perfeitamente integrado ao Azura de 1000 braços, como se o olho celestial do Apóstolo Zero pertencesse originalmente ao Azura de 1000 braços. Uau! Esta incrível estátua dourada soltou um suspiro de alívio e ao mesmo tempo emitiu um som muito baixo, quase como se um monstro tivesse acordado de um sono profundo. Plutão franziu a testa ligeiramente ao ouvir esse som e deu um passo à frente. E havia o Ovo Preto. Ele parecia estar entediado apenas por assistir a lutar, mas de repente ficou animado, imediatamente pulando no ombro de An, olhando diretamente para a cabeça do Azura de 1000 braços enquanto salivava. Uau, au, au. Black Egg soltou um grito de excitação, como um lobo faminto que apenas sentiu o cheiro de carne crua. Você quer comer isso? An inclinou a cabeça e disse para Black Egg. De repente ele se lembrou, desde que Black Egg nasceu, ele ainda não o havia alimentado. Capítulo 348 O Ovo Preto que desenterra os olhos. Conteúdo patrocinado. Tradutor, tradução de Noodleton. Editor, tradução de Noodleton. An de repente sentiu-se enojado, já que Black Egg estava tratando o Azura de 1000 braços ativado como comida e estava babando no chão. An, como ser humano normal, não tinha interesse naquele pedaço de metal duro. An sorriu levemente. Não importa o que aconteça, Black Egg finalmente teve um motivo para lutar. Sendo a força de batalha de primeira linha ao lado de An, Black Egg era muito mais forte que Silver Fox, Ghost Claw e Demon Claw. Mesmo An não era páreo para ele. Black Egg poderia facilmente derrotar An, mesmo sem usar a habilidade Soul Kill, o que foi suficiente para provar seu poder.
Agora, esta besta da alma de pupilas gêmeas douradas finalmente mostrou uma forte vontade de lutar, e isso era exatamente o que Ian estava procurando. Bom, mate-o. Você pode fazer o que quiser com essa coisa. Ian gritou alto para Black Egg. Ai! Depois de ouvir isso, o Black Egg avançou sem esperar. Ian e Plutão também seguiram atrás. Este foi o seu potencial de luta mais forte em toda a equipe. Estrondo. Conteúdo patrocinado. Black Egg poderia voar. Ele se esquivou do Azura de 1000 armas como um míssil rápido, avançando em seu rosto e arranhando-o ferozmente com suas garras afiadas. Este foi apenas um aquecimento. O ataque mais forte de Black Egg foram os raios negros de luz disparados de sua boca. A capacidade destrutiva destes não era menor que as flechas do Flying Theater Bow. Além disso, com a velocidade e mobilidade do Black Egg, era uma ameaça fatal para qualquer inimigo. Ninguém sabia que tipo de poder Plutão costumava ter no passado. No entanto, ele agora tinha um corpo fibrótico e se tornou um guerreiro fenomenal. A força adquirida com o corpo fibroso permitiu que Plutão brincasse com o metal como se fosse um pedaço de massa. A força de Plutão foi bastante chocante. Ele nem tinha medo de ser atacado. O corpo fibrótico apresentava alto nível de elasticidade. Os ataques dos inimigos em seu corpo eram como acertar uma bola elástica, só sendo forte o suficiente para ricochetear em Plutão, mas ainda estavam longe de machucá-lo. Mesmo a espada mais afiada não poderia atravessar seu corpo. O Banshee de Lu Ying era um superpoder bizarro. A protetora Banshee não pertencia a uma classe de superpotência, pois mesmo que Ian tivesse aberto seu fim do vazio, ela ainda poderia ir aqui e ali sem ser afetada. Em geral, o Banshee era bom com ataques espirituais. Ela poderia atravessar o corpo dos inimigos como uma sombra e destruir diretamente suas almas. Além disso, ela também pode se transformar em uma entidade física, onde sua garra de águia pode arranhar o corpo dos inimigos e arrancar seus corações. Foi uma existência horrível, mas realista. Em termos de Jianjia, ela sempre teve muito orgulho de si mesma. Com a rara superpotência do sistema de água completo, ela ainda era a existência mais fraca da equipe. Por um lado, sua classificação não era autossuficiente. Por outro lado, embora o sistema cheio de água fosse raro, poderia não ter necessariamente um poder fenomenal. Na maioria das vezes, o ataque de Jianjia era ainda mais fraco do que o punho de Plutão ou de Ian. Conteúdo patrocinado. Ambos os caras eram muito fortes em batalhas corpo a corpo. Plutão estava usando uma força bruta incrível e Ian era a personificação das caóticas forças das trevas. Com esses punhos pousando, cada um realmente sentiu que era capaz de destruir a terra e o céu. No entanto, embora o poder de Jianjia não fosse tão forte, ela era uma apoiadora de alto nível no campo de batalha. Ela poderia liberar ar frio e congelar os inimigos. Quando An precisava de um impulso para pular, Jianjia conseguia distinguir um bloco de gelo para que An pudesse manobrar com precisão com seus 6 caminhos do vazio pisando no gelo. Quando a proteção era necessária, Jianjia também poderia montar armadilhas ou construir uma parede de gelo. Resumindo, mesmo sendo uma equipe temporária, cada membro da equipe trouxe um trunfo único para a equipe. Todos eles trouxeram suas habilidades, o que tornou sua força de batalha coletiva fenomenal. Em termos do inimigo de Ian, que era chamada arma humanoide e o Azura de 1000 armas, estava em uma posição difícil. Ian finalmente descobriu que Black Egg não estava interessado no corpo de metal duro do Azura de 1000 braços, mas em seu terceiro olho. O Apóstolo Zero absorveu o poder dos 3 anciões que abriram seus olhos celestes e conectaram seu olho da reencarnação com o Azura de 1000 braços. Após uma série de transformações e mudanças complicadas, o terceiro olho do Azura de 1000 braços, que brilhava com luz vermelha, de repente se transformou em uma energia que Ian nunca tinha visto antes. Estava cheio de energia-fonte, energia escura, forças biológicas que pertenciam aos clones, bem como forças raras que pertenciam a outras armas humanoides. Conteúdo patrocinado. Black Egg estava realmente muito interessado nesta estranha e complicada fonte de energia. Ele estava voando no ar e tentou agarrar o rosto do Azura de 1000 braços, como se estivesse tentando arrancar seu terceiro olho.
Antigamente, Black Egg estava realmente faminto pelo poder de An. A energia de An era uma combinação de duas forças, a energia da fonte e a energia escura. Agora, enfrentando este Azura de 1000 armas, cujo terceiro olho reunia pelo menos 4 poderes diferentes, foi uma grande tentação para Black Egg. Ele parecia estar com medo de destruir o terceiro olho de Azura, mas também estava determinado a arrancar o terceiro olho e comê-lo sozinho. An estava pensando em sua mente: o ovo negro não está interessado em corpos de energia normais, mas sim naqueles complexos mistos? No entanto, o ataque de Black Egg contra o Azura de 1000 armas lhe causou grandes problemas. Sem dúvida, o terceiro olho de Azura deve ser o seu importante meio de ataque. Mas agora, seu terceiro olho perdeu a função. Enquanto Black Egg tentava agressivamente arrancar o terceiro olho de Azura, Azura não só não conseguiu usar seu terceiro olho, mas também teve que cobri-lo com a mão para evitar os ataques de Black Egg. An e Plutão estavam lutando cara a cara, Black Egg estava determinado a arrancar o olho do inimigo e Jianjia estava apoiando de longe. Shua. A protetora Banshee de Jianjia arregalou os olhos e evitou um ataque. Então, ela correu para algum lugar um pouco longe do campo de batalha. Ela tirou um cristal preto do cadáver do Apóstolo Zero e entregou-o a An. Nesse momento, An de repente teve uma ilusão. Este Banshee não era nada assustador. Ela até parecia gentil e sorria calorosamente para ele. Conteúdo patrocinado. Infelizmente, esse momento passou. A Banshee mostrou seu rosto frio novamente e continuou a lutar. An olhou para o cristal preto em sua mão. Na verdade, foi o último pedaço do cristal negro deixado por Lu Yao após sua morte. Este pedaço de cristal era diferente das outras peças, era um cristal de diamante negro e a cor era mais escura que as outras. Acontece que este cristal estava escondido no corpo do Apóstolo Zero. Seu corpo foi jogado fora após sua morte, então o cristal caiu no chão. Felizmente, o Banshee o viu imediatamente e o pegou de seu cadáver. Com isso, todos os 7 cristais estão reunidos. An percebeu de repente. Ao mesmo tempo, Black Egg finalmente enlouqueceu. Ele queria aquele olho, mas foi firmemente defendido pelo Azura de 1000 armas, e isso irritou Black Egg. Ele começou a acelerar como um louco e atacou diretamente o braço do Azura de 1000 braços, quebrando-o instantaneamente. Neste ponto, a profunda garra negra de Black Egg agarrou o olho imediatamente, aquele estranho óleo de luz vermelha foi então puxado diretamente. Ai! Alvo! Conteúdo patrocinado. Quando o Azura de 1000 braços soltou um grito miserável, algo estranho aconteceu. Este gigante Azura de metal de 100 metros de altura caiu no chão, cruzando as 4 pernas. Incontáveis braços se retraíram em seu corpo, deixando apenas 9 braços, e seu corpo se enrolou como uma flor de lótus, imóvel. Tum! Com um som alto e um fio de luz dourada, o gigante Azura de 1000 braços de 100 metros encolheu em uma escultura do tamanho da palma da mão que era ainda mais curta que o tornozelo de An. Essa mudança repentina os deixou desconfortáveis. Todos pensaram que esse monstro ficaria furioso quando Black Egg arrancasse seu olho, desencadeando uma batalha feroz. Mas acontece que o Azura de 1000 armas se retirou. Intrigado, An pegou esta escultura dourada. Ele não venceu a arma humanoide, mas conseguiu isso. Essa coisa, e An balançou a cabeça e disse. Por outro lado, Black Egg fugiu, segurando o terceiro olho do Azura de 1000 braços. Por alguma razão, Black Egg não queria comer esse olho na frente de An. Conteúdo patrocinado. Eu irei. Vocês protejam Lu Ying. A Banshee protetora de Lu Ying se ofereceu para correr atrás de Black Egg. Como uma criatura alienígena cuja energia era próxima de um espírito, ela era a única cuja velocidade conseguia alcançar o Black Egg. Outros, nem mesmo Plutão, poderiam competir com Black Egg. An franziu a testa, me parece que esta é a forma original do Azura de 1000 braços. Não sabia que ele era tão pequeno. Jianjia disse, esta escultura é notável. Se receber energia suficiente, ele pode reiniciar. Não se esqueça, tivemos sorte em derrotá-lo. É porque Black Egg estava determinado a desenterrar o olho do Azura de 1000 armas. Olha,
A testa da escultura do Azura de 1000 braços está vazia. Há também algumas marcas. Isso significa que esta arma humanoide tinha 3 olhos no passado. Forma mais forte. Embora o Apóstolo Zero mude sua vida e seu terceiro olho para o Azura de 1000 armas, o olho do Apóstolo Zero não era a configuração original. A razão é simples, e assim como à medida que a tecnologia avança, os braços caídos podem ser reconectados. Mas nenhum guerreiro quer uma nova arma. Porque as armas produzidas sinteticamente não são tão poderosas como antes, ou podem até se tornar um fardo. É por isso que existem tantos soldados com um só braço. Plutão acenou com a cabeça e disse: concordo com o que Jianjia disse. Tivemos sorte desta vez. Por várias coincidências, o Azura de 1000 braços não mostrou seu verdadeiro poder. A julgar pela fonte de energia flutuando em seu corpo, esta escultura tem um grande potencial para lutar. Também me lembrou o que o Apóstolo Zero disse. Foi o Rei de 3 Olhos quem primeiro descobriu esta escultura. Metal sendo como o Azura de 1000 armas não é algo que a tecnologia galáctica possa criar. Portanto, este escultor deve vir de um espaço estrangeiro. Conteúdo patrocinado. Baixou a voz: eu entendo o que você disse, mas pensei em outra coisa. Dizem que a raça dos 3 olhos tem 3 olhos, mas na verdade é raro encontrar pessoas que realmente tenham 3 olhos nesta raça. Até o momento, centenas de milhões da população morreram, mas só vi 4 pessoas com 3 olhos em toda a raça, além da réplica do Apóstolo Zero. Além disso, Lesa, Riley e Arthur, o Cérbero, permaneceram na frota da raça dos 3 olhos por 3 anos por acaso, mas nunca tinham visto um soldado com um olho celestial. Um em várias centenas de bilhões, ou mesmo um em 1 trilhão. Eu estudei ciência genética antes. Se o olho do céu é realmente a característica biológica da raça dos 3 olhos, essa baixa herdabilidade é inacreditável. Olhe para esta escultura do Azura de 1000 braços, ele tem um terceiro olho, mas está vazio no lugar do terceiro olho. É possível que a raça dos 3 olhos tenha obtido seu olho celestial desta escultura? Poder do espaço sideral, foi isso que fez com que a raça dos 3 olhos tivesse uma porcentagem tão baixa de pessoas ativando seu olho celestial. Plutão hesitou de repente, depois disse em voz baixa: sua suposição é ousada, mas não é sem sentido. Afinal, ninguém sabe por que alguns evoluíram da raça humana para a raça de 3 olhos. Mutação genética, e se não for? Foi há dezenas de épocas, ninguém pode justificar isso. Nesse sentido, temos muita sorte. Se o Azura de 1000 armas estivesse intacto e tivesse seu terceiro olho, poderíamos não competir com esse misterioso ser de metal. Encolheu os ombros e sorriu: na verdade, meu maior sonho de infância é dar uma olhada no céu além da terra. Ficarei satisfeito se tiver um pequeno navio surrado. Olhe agora, está ficando mais complicado. Seres inteligentes, seres de energia, agora seres de metal? Se este Azura de 1000 braços não for único, e em alguns lugares desconhecidos do universo, existem muitos monstros de metal com um terceiro olho, então isso será horrível. Conteúdo patrocinado. Eu nunca vi o Rei de 3 olhos, mas o olho da reencarnação replicado dele pelo Apóstolo Zero é incrível. Meu fim do vazio não consegue vencer o olho da reencarnação. Suponha que um dia eu esteja do lado de fora e apareça um monte de seres de metal e todos eles tenham um olho da reencarnação. Nenhuma luta é necessária, a reencarnação pode me matar facilmente. Lu Ying inclinou a cabeça, dizendo ingenuamente: com isso dito, este mundo de repente se tornou horrível, nada bonito. Acho que este olho da reencarnação deve ter condições. Caso contrário, por que o Apóstolo Zero não nos matou imediatamente? Reencarnando nossa vida e energia nele, e ele vence. Por que ele se daria ao trabalho de reencarnar esse cara feito de ouro? Os olhos de An brilharam, dando tapinhas na cabeça de Lu Ying e dizendo: você é uma garotinha esperta. Se ele pudesse nos matar, o Apóstolo Zero realmente não chegaria ao estágio de autodestruição. He. Lu Ying deu uma risadinha. Um sorriso inocente. Jianjia bufou com indiferença. Essa garota estranha parecia combinar bem com a Dian, deixando a senhorita Jianjia com ciúmes. De repente,
Lu Ying soltou um grito, mas rapidamente cobriu a boca, assustada. Conteúdo patrocinado. O que aconteceu com você? An perguntou curioso. Lu Ying não respondeu e olhou diretamente para longe. Black Egg voou de volta, com um brilho feliz nos olhos. A Banshee protetora de Lu Ying seguiu atrás, com o rosto pálido, como se tivesse visto algo que não deveria ser visto. Na mão de Black Egg, o terceiro olho de Tausendarmes Azur havia desaparecido e provavelmente foi escondido e comido por ele. É possível que Lu Ying tenha gritado por causa disso, e a Banshee protetora empalideceu ao ver Black Egg engolir aquele olho? Pensando nisso, An olhou para Black Egg com atenção novamente. As finas escamas pretas cobrindo todo o corpo rechonchudo com uma barriga protuberante e suas duas pequenas asas curtas brilhavam. Ele tinha uma cabeça enorme e um pescoço robusto. Uma fileira de pequenos dentes na boca e um par de grandes olhos dourados que brilhavam. Nada de peculiar. O que você viu? An perguntou à Banshee protetora de Lu Ying. A Banshee, com o cabelo solto sobre os ombros, não respondeu, mas sussurrou no ouvido de Lu Ying. Lu Ying esfregou os braços com as duas mãos, como se estivesse tremendo de frio. Ela disse, é melhor você nunca irritar Black Egg, porque você não será capaz de arcar com as consequências. Lu Ying hesitou brevemente e sussurrou para An. Conteúdo patrocinado. Capítulo 350 Especulação sobre ovo negro. Conteúdo patrocinado. Tradutor, tradução de Noodleton. Editor, tradução de Noodleton. Ela disse, é melhor você não enfurecer Black Egg, porque você não pode arcar com as consequências. Lu Ying hesitou por um momento e sussurrou para An. An ficou intrigado e perguntou por que ela disse isso. Essa coisinha tem algum segredo que eu não conheço? Pequena coisa. Shows. Black Egg começou a encarar An assim que ouviu suas palavras. Bum! Como esperado, An e Black Egg começaram a brigar novamente. Aos olhos dos outros, An e Black Egg eram rivais naturais, é difícil encontrar um dia em que eles não tenham lutado. Tornou-se um modo de vida. A velocidade de Black Egg era rápida, seu corpo era pequeno e ele podia voar. Para lidar com esse carinha, An estudou muitas técnicas estranhas. Ele fingiu um ataque com os braços e depois travou a cabeça de Black Egg com as pernas. An então fingiu ter sido derrubado por Black Egg, mas realizou uma varredura de perna quando caiu para atacar de surpresa Black Egg. Para ser honesto, An nunca havia despendido tanto esforço ao lidar com humanos. Conteúdo patrocinado. Com o tempo, An não só passou a gostar das lutas com Black Egg. Ele até começou a ver as lutas como um hobby. Lutar contra Black Egg foi muito desafiador e exigiu que os reflexos de An fossem extremamente rápidos. Depois de um tempo, An se levantou com um olho roxo. Ele havia perdido novamente. Mas depois dessa luta, An se sentiu revigorado. Lutar com Black Egg era diferente de lutar contra o inimigo. Contra o Black Egg, An poderia facilmente se envolver na luta e não se importar com as consequências, enquanto contra um inimigo, An não poderia se dar ao luxo de cometer um único erro, pois isso poderia levar à sua morte. An teve uma mentalidade completamente diferente durante as duas lutas. Oh, bem, você me pegou. Você realmente conseguiu meu olho. Da próxima vez, pensarei em um ataque mais forte para derrotar você. An acenou com o punho e ameaçou Black Egg. Black Egg venceu e estava de bom humor. Ele mentiu no pescoço de Lu Ying com uma expressão de orgulho. Todos não puderam deixar de balançar a cabeça. An e Black Egg brigam todos os dias, mas o estranho é que nenhum deles guardava rancor. Na verdade, o relacionamento deles parecia melhorar a cada briga. Vamos voltar e trazer este Azura de 1000 armas para 9527. Talvez ele saiba o que é. An disse aos outros. Estação Espacial de 9527. Lu Ying ficou em seu quarto e sentou-se no sofá. Ela segurou a cabeça entre as mãos e estava conversando com o protetor Banshee. Tem certeza de que não há erro? Black Egg e An têm um relacionamento tão bom. Por que ele machucaria An?
Você viu hoje também, An e Black Egg brigaram, mas isso não afetou em nada o relacionamento deles. Lu Ying disse. Conteúdo patrocinado. A Banshee protetora com cabelos desgrenhados balançou a cabeça e parecia preocupada. Se minhas preocupações se tornarem realidade, An estará em grande perigo. Lu Ying franziu a testa. Você está falando do descendente do dragão? Eram os governantes do universo antigo, mas a raça dos dragões foi extinta há muito tempo. Eles não foram extintos, mas desapareceram. A protetora Banshee corrigiu Lu Ying e disse pesadamente, eu vi os olhos de Black Egg e o sorriso feroz quando ele engoliu o Sky Eye, que continha uma enorme quantidade de energia com meus próprios olhos. Eu suspeito que Black Egg não seja uma Soul Beast, mas sim um descendente dos dragões. Ele ainda não ganhou o poder para desafiar o mundo, então ele está temporariamente ao lado de An. Apesar das histórias sobre a natureza maligna do dragão, ele não seria apenas uma ameaça mortal para An, mas uma enorme ameaça para todo o universo. Eu não acredito em você. Lu Ying disse teimosamente, todas as bestas da alma têm medo do ovo negro porque são da mesma espécie. Isso não é necessariamente verdade. Se Black Egg fosse um descendente dos dragões, as Soul Beasts também o temeriam. Lu Ying continuou a falar, mas Black Egg pode usar a habilidade Soul Kill, que é um ataque único das Soul Beasts. Não se esqueça, a lendária raça dos dragões poderia usar o sopro do dragão. Talvez o ataque final do Black Egg não seja Soul Kill, é só que não conseguimos dizer a diferença entre o sopro do dragão e o Soul Kill. Lu Ying continuou e disse, e mesmo que Black Egg fosse um descendente dos dragões, An poderia não entrar em conflito com Black Egg. Eles podem se tornar bons amigos. An tem muitos amigos e os trata bem. A Banshee protetora soltou um suspiro e olhou resignadamente para Lu Ying. Pequeno Ying, você é muito ingênuo. Mesmo que eu não consiga determinar se Black Egg descende dos dragões, você não poderia ver o orgulho que Black Egg parecia ser? Nascido com conteúdo patrocinado. Não poderia ser considerado meio mestre do Black Egg, mas e daí? Eles ainda não lutam todos os dias? E você deve saber, mesmo que An seja tranquilo, ele é cheio de teimosia. No curto espaço de tempo que o conhecemos, já o vimos se recusando a desistir do combate mortal mais de uma vez. É um homem teimoso. Se um dia o conflito realmente estourasse entre o orgulhoso Black Egg e aquele teimoso An, seria uma luta até a morte. Lu Ying ficou sem palavras. An era realmente muito especial. Ele era jovem e engraçado, mas muito teimoso. Em contraste, Black Egg era alto e poderoso. Se os dois ficassem com raiva, a briga seria feia. Black Egg é realmente poderoso. No momento, An é imparável com Black Egg como trunfo. Mas o problema é, em quanto tempo esse trunfo durará? O reverso do universo, comumente conhecido como Darknet. Aqui o tempo e o espaço se encontraram. Havia inúmeros túneis enormes sem fim, passando por todos os obstáculos em direção a um destino desconhecido. Terra, o majestoso planeta azul estava cheio de encantos. A Terra atual não estava sem residentes. Pelo contrário, milhões de homens e mulheres idosos recusaram-se a deixar este planeta onde viveram gerações de antepassados. China, as montanhas Xanbei do Norte. Na orla da Terra Amarela, um homem idoso vestido de fazendeiro estava sentado atordoado no cume da fazenda. Ele observou o céu distante e estranho e pensou no que fazer no futuro. Conteúdo patrocinado. Os idosos eram muitas vezes teimosos. Todos os mais jovens sabiam que, desde o desenvolvimento dos alimentos sintéticos, não havia necessidade de agricultura. Até mesmo vegetais poderiam ser cultivados em uma base com fotossíntese automática. Mas este velho não conseguia esquecer a terra árida da aldeia. Ele achava que os grãos sintéticos não eram tão perfumados quanto os grãos que ele cultivava com as próprias mãos. Mas agora o mundo inteiro mudou. Ele havia se mudado com a terra para um lugar estrangeiro. O sol ainda existia, mas não emitia mais luz. A terra estava sempre escura e o distante céu noturno não brilhava mais com estrelas. Apenas alguns planetas como Vênus e Júpiter ainda acompanhavam a Terra. Eles permaneceram em silêncio neste mundo escuro e pareciam solitários.
Os idosos que viviam na Terra também eram solitários. Alguns já haviam se arrependido de suas decisões de não seguirem seus filhos e netos para a galáxia dos cavalos gêmeos. Os idosos não queriam sair da Terra, mas os jovens também não queriam sair. Naquela época, a razão pela qual a maioria das pessoas na Terra seguiram o exército e emigraram foi porque realmente não podiam rejeitá-los. Todos sabiam que os anos foram os mais difíceis para os guerreiros do exército. Havia apenas alguns guerreiros com superpoderes na Terra. Eles travaram as batalhas e sangraram seu sangue. A maioria das pessoas comuns viveu vidas relativamente seguras e felizes por causa deles. Um homem não pode esquecer suas raízes. Quando o exército chegou à aldeia e implorou para que saíssem, os soldados tinham lágrimas nos olhos e batiam na própria cara. Eles alegaram que eram incompetentes e não tinham como proteger a todos, então só podiam retirar todos para um local seguro. Diante de tal cena, quem teria coragem de dizer não? De qualquer forma, as vidas de 150 mil milhões de pessoas na Terra foram salvas pelo exército. O velho ficou sentado do lado de fora por algumas horas. Depois de fumar quase meio maço de cigarros, ele se levantou resignadamente e caminhou em direção à sua casa. Os humanos precisavam comer, mas era muito chato comer sozinho, então o velho geralmente só dava algumas mordidas em pães cozidos no vapor, bacon e picles. Quando estava com sede, bebia um copo d'água da máquina automática que coletava as moléculas de água. Todos na aldeia tinham ido embora. Restaram apenas o velho e um cachorro chamado Old Yellow. No passado, Old Yellow adorava aproveitar o sol. Mas agora o sol não brilhava mais e o velho amarelo ficou mais deprimido. Ficava no quintal o dia todo sem se mexer e se recusava a comer. Provavelmente não tinha alguns dias de vida. Quando abriu a porta do pátio, o velho congelou por um momento. O cachorro velho amarelo que sempre fica deitado no chão de repente parecia alguns anos mais jovem. Estava deitado ao lado de um jovem e abanava o rabo. O jovem usava roupas muito estranhas. Era semelhante à armadura que o exército usava, mas todo o exército da Terra tinha uma armadura macia e este jovem usava uma armadura dura exagerada. Se colocada no passado, a armadura seria o uniforme padrão nas novelas. O jovem estava agachado no chão, dando tapinhas no velho amarelo. Ao ver que o velho havia voltado para casa, sorriu e se levantou. Capítulo 351 Na última metade de um cavaleiro dragão destruidor do mundo. Conteúdo patrocinado. Tradutor, tradução de Noodleton. Editor, tradução de Noodleton. Você é? O velho perguntou desconfiado. O jovem tinha sobrancelhas em forma de espada e era muito bonito. Ele sorriu e disse: Meu nome é Xiao Yui, estou aqui para levá-lo ao nosso acampamento base. Acampamento base? O que é isso? O velho perguntou confuso. É um lugar para todos se estabelecerem. Xiao Yui disse em voz profunda. O velho viu Xiao Yui usar a mão e traçou uma linha no ar. Então, uma porta brilhante apareceu imediatamente. Antes que o velho percebesse o que estava acontecendo, o grande cachorro amarelo saltou para dentro dele. O velho estava muito curioso, então seguiu Xiao Yui até a porta. Após um segundo de luz ofuscante, o velho percebeu que havia chegado à praia. Na areia havia muitos velhos como ele, arianos, chineses, caucasianos, indianos, mesopotâmicos, árabes, africanos orientais, como se todos que não queriam sair da terra estivessem aqui. A praia estava cheia de espreguiçadeiras, muitas bolas de luz penduradas nas árvores, flutuando no oceano. Desde que o sol desapareceu, toda a terra ficou muito fria, mas aqui estava surpreendentemente quente. O velho de repente sentiu que sua artrite estava desaparecendo. No momento em que o velho olhou em volta, Xiao Yui já havia desaparecido no ar, o cachorro amarelo encontrou novos amigos e agora estava perseguindo uma tartaruga lenta. Talvez pelo fato deste lugar estar cheio de luz, muitos animais do oceano se reuniram perto daqui. Como pessoas de todo o mundo estavam aqui, todas falavam na língua universal. A realidade mostrou que uma linguagem antiga como esta poderia ser usada em todo o universo. O velho do Planalto Norte de Shanxi fez muitos novos amigos rapidamente usando sua lenta linguagem universal. Afinal,
ele não era jovem e passou muitos anos dominando essa linguagem complexa, porém concisa, mas estava tudo bem. À medida que o ambiente linguístico muda, ele se adapta rapidamente ao estilo de vida daqui. Conteúdo patrocinado. Como vocês chegaram aqui? Havia uma pessoa, ele me levou aqui. O nome dele era Xiao Yui. Não, eu lembro que ele disse que se chamava Skyfire, um cara muito bonito com um rosto muito cor de pêssego e definitivamente mais musculoso do que eu quando eu tinha a idade dele. Não vejo ninguém cultivando. O que vocês comem? Verduras, frutas, carne bovina, peixes, ouriços do mar, o que você quiser comer. De onde veio toda a comida? Não tenho certeza, mas sempre tem comida naquelas casas de praia. A casa branca ali é para guardar laticínios, a vermelha é para carne, a verde tem verduras frescas, e aquele bar extra grande, está cheio de móveis. Se precisar de algum, você pode simplesmente ir buscar alguns. Mas é claro, temos que cozinhar nossa própria comida. Ah, sim, você é chinês, provavelmente é bom em cozinhar, certo? O velho da província de Xiabei começou a rir. Eu posso fazer macarrão com óleo, disse ele com orgulho. Isso parece incrível, você deveria cozinhar esta noite, eu vou te ajudar. Claro, temos temperos? Macarrão com respingos de óleo não terá um gosto bom se não for picante. Não se preocupe, meu amigo, eu literalmente nunca vi tantos tipos de pimenta na minha vida. Há uma grande variedade de comida aqui, você ficará agradavelmente surpreso. Conteúdo patrocinado. O velho da província de Xiabei e o velho branco norte-americano foram juntos ao celeiro para se prepararem para o jantar desta noite. Pelo que parece, eles já estavam começando a se adaptar ao estilo de vida daqui. Para essas pessoas solitárias, talvez este fosse o melhor lugar para passarem os anos de aposentadoria. Ao longo da costa, a cerca de 15 quilômetros de profundidade, havia uma montanha. No momento, havia duas pessoas paradas no penhasco. Um deles foi Xiao Yui, que pegou o velho de Xiabei. Ele era cheio de energia, adorava sorrir, mas ao lado dele estava um cara com uma expressão fria como pedra. Ele tinha bigode e ficou parado sem se mexer. Você pegou todos eles? O homem rígido perguntou. Sim, 2.374.158 pessoas. Xiao Yui disse com um sorriso, este é um lugar muito legal, eles não deveriam ter problemas para se aposentar aqui. O outro homem balançou a cabeça. Ele olhou para seu complicado cronômetro giroscópio Flying Star e disse em voz profunda, tudo é temporário. Faltam 41 dias e 9 horas para o próximo ataque. Xiao Yui manteve um sorriso no rosto e disse, por que tão pessimista? Escapamos do lugar mais perigoso, definitivamente podemos escapar do próximo também. O outro homem claramente não estava de bom humor. Ele suspirou e disse, bem, mesmo se escaparmos da próxima vez, e depois disso? Já expusemos nosso esconderijo, não importa para onde corramos, a toda poderosa tecnologia Starchazer seria conseguir nos encontrar em 49 dias, então temos que continuar trocando de lugar. Você sabe qual é a pior coisa? Xiao Yui balançou a cabeça com um sorriso no rosto. O cara duro disse, a pior parte é que, uma vez que começamos a correr, nunca mais poderemos voltar atrás. 100 anos, 1000 anos, 10.000 anos, até o dia em que morrermos, temos que continuar correndo. Xiao Yui realmente gostou de sorrir. Ele ergueu as sobrancelhas e disse, não seja tão pessimista, comparado a Plutão, ainda estamos vivos, isso por si só é muita sorte. Se continuarmos tão deprimidos, como poderemos enfrentar Plutão que se sacrificou por nós e nossos 450 milhões de camaradas? Conteúdo patrocinado. Não estamos aqui em segurança hoje por causa da sorte, é porque Plutão trocou Makemake, Ceres, ele mesmo e os nossos 450 milhões de camaradas por isso. Devemos valorizar cada dia que estamos vivos. Olhe para esses humanos, eles não têm uma vida infinita como a nossa. Mesmo que possam morrer amanhã, eles ainda estão muito felizes hoje. O homem rígido ficou atordoado por um tempo e murmurou, talvez você esteja certo, mas independentemente disso, nossa situação está abaixo do ideal.
Sem a proteção do Cavaleiro Dragão Destruidor do Mundo, só podemos correr. Xiao Yui sorriu levemente e disse levemente, você está errado, temos mais um Cavaleiro Dragão. O cara duro franziu a testa e disse, você quer dizer ele? Mas ele só tem metade dos genes de um Cavaleiro Dragão. Ele pode ser considerado como metade de um Cavaleiro Dragão no máximo, e ele é tão jovem, muito jovem. Xiao Yui olhou para o céu. Dentro da Darknet não havia estrelas no céu, parecia muito solitário. Não se esqueça do juramento feito pelos Cavaleiros do Dragão Destruidores do Mundo. Protegeremos nossa liberdade com nossas vidas e lutaremos até a última metade de nossas vidas. Já se passaram tantos anos, mas muitas vezes penso no juramento dos Cavaleiros do Dragão. Meia vida, por que eles não prometeram lutar até morrer? Cavaleiro Dragão inteiro. Isso é muito interessante, depois de tantas lutas cruéis, até hoje, o universo só sobrou metade de um Cavaleiro Dragão. Será que desde o início, os Cavaleiros Dragões viram o futuro? A última metade do Cavaleiro Dragão? O cara durão não falou, pensou um pouco e balançou a cabeça. Xiao Yui, você é tão otimista. Sempre fui otimista. Xiao Yui disse sem pensar duas vezes. Conteúdo patrocinado. De acordo com seus pensamentos otimistas, o que você acha que deveríamos fazer no futuro? O cara duro perguntou. Xiao Yui sorriu, corra, corra sem parar, até que a última metade do Cavaleiro Dragão cresça. Quantas eras isso levará? O cara duro perguntou. Provavelmente não tanto tempo. Xiao Yui disse com entusiasmo, você já viu um gênio que poderia atingir o nível de Senhor da Guerra depois de apenas 4 anos? Não. Você já ouviu falar de alguém assim? Não. Então por que você acha que ele precisaria de muitas eras para alcançar o reino capaz de matar deuses e assassinar demônios? O cara durão não teve uma boa resposta, então parou de falar. Xiao Yui riu alto, temos muito azar, resta apenas metade de um Cavaleiro Dragão Destruidor do Mundo que pode nos proteger. Mas também temos muita sorte. Porque ele não é um Cavaleiro Dragão puro, os obstáculos e eventos que ele enfrentou são muito e diabólicos e únicos. O cara duro estava confuso, mesmo que o que ele conquistou parecesse muito impressionante, tanto você quanto eu sabemos que só existe um caminho, o caminho certo para se tornar supremo. Xiao Yui balançou a cabeça, Sage Wood, você está realmente errado. Só nos resta meio Cavaleiro Dragão, então se ele andasse exatamente no mesmo caminho que os outros Cavaleiros Dragão, o caminho certo, poderia haver uma chance de que ele seria supremo. Mas não se esqueça, aqueles Cavaleiros Dragões que se tornaram supremos através do caminho certo agora estão todos mortos. O que nos resta é esta última metade do Cavaleiro Dragão, você acha que isso poderia mudar tudo caminhando pelo mesmo caminho? Caminho. Não, definitivamente não, ele só pode percorrer uma estrada que ninguém jamais percorreu antes e usar maneiras não convencionais que não podemos imaginar para reverter este mundo caótico. Conteúdo patrocinado. Reporte. Capítulo 352, O Senhor da Guerra Intermediário. Conteúdo patrocinado. Tradutor, tradução de Noodleton. Editor, tradução de Noodleton. Dentro da Estação Espacial 9257. Tan começou a lutar com Black Egg novamente, mas esta não foi uma luta repentina. An deliberadamente trouxe Black Egg para a sala de treinamento e o acionou, apenas para que eles pudessem brigar. Isso porque An percebeu que lutar com Black Egg também era um exercício muito bom. 9257 ficou do lado de fora da sala de treino e assistiu à luta entre os dois através de uma tela grande com Yuan Yuan. 9257 franziu a testa ligeiramente e disse, Yuan Yuan, sou só eu ou Black Egg é muito mais forte do que quando o conhecemos? Yuan Yuan disse, dele ficou mais forte recentemente. Quando fomos ao antigo cemitério da raça dos Três Olhos, Black Egg comeu um olho estranho. O poder de ataque também se tornou mais forte. O mestre sempre foi trabalhador. No início, ele sempre perdia feio para o Black Egg. Black Egg não recuperou seus poderes, pode ser um empate. Mas agora, o mestre vai perder para o Black Egg novamente.
Desde que o Black Egg comeu o olho, ele realmente ficou muito mais forte. 9257 sorriu levemente. Ele olhou para a batalha feroz dentro da sala e disse, e não está tão ruim agora também. An já resistiu à primeira rodada de ataques de Black Egg. Ele até emboscou Black Egg uma vez. Já é muito melhor do que eu previ. Parece que An também melhorou muito durante esse período. Se um guerreiro quer chegar ao topo, é necessário lutar contra oponentes fortes. É evidente que Black Egg é forte como Black Egg não é humano, os ataques anteriores que An usou contra humanos não funcionam mais. Precisa continuar aprendendo e se adaptando. Conteúdo patrocinado. Na minha opinião, as lutas de An com o Black Egg são críticas para melhorar sua própria habilidade. Ele já aprendeu a mudar seu processo lógico. Além disso, os reflexos de An também precisam acompanhar o Black Egg, já que ele é extremamente rápido. Pouco depois de 2 rajadas de ataques de fogo, Black Egg jogou An ferozmente no chão, causando um grande estrondo. Não mais, não mais. An acenou com a mão e disse, sua velocidade é muito rápida. Lutar com você por 1 minuto é mais cansativo do que lutar por 1 hora com outra pessoa. Black Egg parecia indiferente. Talvez tenha sido porque ele ganhou, e o vencedor geralmente estava de melhor humor. An saiu da sala de prática. 9527 pensou e disse a An, já faz um tempo que testamos sua fonte de energia. An não se opôs, então eles caminharam em direção ao gigantesco testador de fonte de energia fora da sala de treinamento. An fechou os olhos, usou seu poder e deu um soco forte. Estrondo. Quando o punho de ferro de An foi sacado, uma névoa escura se seguiu. A névoa era devido ao poder de An se tornar mais complexo. Além do poder inerente ao humano, havia também poderes sombrios. Fonte de energia, 57.144 milhões. 9.257 acenou com a cabeça e disse, você melhorou muito. Faz apenas 2 meses desde que você entrou no nível de Senhor da Guerra, mas agora você já atingiu o nível de Senhor da Guerra intermediário. Senhores da Guerra. Conteúdo patrocinado. A velocidade do seu aprimoramento é tão rápida que estou começando a questionar se você é humano. Afinal, quanto mais alto o nível, mais difícil é melhorar. Essa é a lei da natureza. O nível de Senhor da Guerra provavelmente não é o seu limite. Ah, sim. Você não adquiriu o último pedaço de cristal escuro? Quando você planeja usá-lo? An tirou o cristal escuro da marca lunar e disse, você está falando sobre isso? Na verdade, se eu absorver o cristal, posso adquirir o poder completo de Lu Yao. Muitas coisas. Eu sei que Lu Yao já foi o super senhor da guerra da Maze Demon Corporation. Seus poderes devem ser fortes, mas não tenho certeza se haveria um conflito na energia de nossos poderes. O povo de Maze Demon originou-se de fontes diferentes. Portanto, sua estrutura energética é mais tendenciosa para a escuridão. Isso é verdade para a estrutura energética de Lu Ying e também para Lu Yao. 9527 acenou com a cabeça e disse, você é muito sensato e não se deixa seduzir pelos poderes substanciais que o cristal pode lhe trazer. Se minhas observações estiverem corretas, este cristal é a peça mais especial das 7 peças que Lu Yao deixou para trás. Bastante violento. An sorriu e disse, vi exatamente. Lu Yao mencionou especialmente em suas memórias que, uma vez que eu ganhasse seus poderes completos, é muito provável que eu fosse capturado pela forte matriz de varredura da Maze Demon Corporation, e então eles estariam atrás de mim. Assim, não importa como eu encare a situação, preciso ter cuidado com minha decisão. 9527 ergueu uma sobrancelha e perguntou curioso, o que exatamente Lu Yao deixou para você? An disse com uma voz pesada, muitas, desde o mapa do domínio da Maze Demon Corporation, até todas as informações confidenciais que ele aprendeu. Essas memórias. Conteúdo patrocinado. 9527 disse, as memórias são realmente uma coisa problemática. Você não é Lu Yao, então pode não ser capaz de absorver todas as suas memórias. Uma coisa boa no geral. Qual é o próximo? An encolheu os ombros, obviamente,
precisamos retornar à cidade do Senhor das Estrelas. Como a crise da Via Láctea chegou ao fim, as tarefas restantes são a reorganização do exército terrestre de robôs, bem como a estabilidade e o desenvolvimento de a galáxia dos Cavalos Gêmeos. Com Long Shu e os outros, não preciso me preocupar com essas coisas. A estratégia atual para a Terra é muito simples. Não é pior do que a Via Láctea. Além dos humanos, os únicos habitantes importantes da galáxia dos Cavalos Gêmeos são o povo Chuli do Reino do Esquecimento. Agora, Oblivion Realm se reconciliou com Sima Unfen. Eles entrarão na Darknet em grandes grupos e treinarão lá. Portanto, o verdadeiro poder deixado para trás na galáxia do Cavalo Gêmeo seria apenas da Terra. A vasta galáxia dos Cavalos Gêmeos é o nosso palco. O chefe do clã Edunter já mudou seu clã para a galáxia dos Cavalos Gêmeos. Há também o clã de Eveivei e as diferentes raças que aceitamos na Terra ao longo dos anos. Não haveria problema em estabelecer um Estado federal com uma população de 20 bilhões dentro da galáxia dos Cavalos Gêmeos. Não se esqueça, ainda tem um exército de robôs. Eles são na verdade a força principal da galáxia dos Cavalos Gêmeos. Vou encontrar uma maneira de fazer com que a aliança da Via Láctea entregue o chip lógico que eles selaram. Começar a produzir robôs em massa e absorver alguns pequenos países ou raças que são intimidados na Via Láctea e, em seguida, estabelecer humanos e robôs como as duas raças principais da galáxia dos Cavalos Gêmeos. Um dia, seremos capazes de enfrentar a Via Láctea. Wei Alliance como igual. Essa é a minha esperança para a galáxia dos Cavalos Gêmeos. 9527 hesitou por um momento. Ele franziu a testa ligeiramente e disse: Você confia tanto nos robôs? Não apenas na parte frontal do universo, até mesmo no reverso, os robôs são um tabu. Não se preocupou, e isso é problema deles e não é da minha conta. Na minha opinião, os robôs são como uma tela branca, eles se transformarão na cor que você pintar neles. Não acredito que se eu tratar os robôs como meus amigos, eles levantarão uma rebelião. É muito mais provável que eu me rebele junto com eles. Conteúdo patrocinado. Eu, pelo menos, acho que os robôs são mais leais que os humanos. E a lealdade é a característica que mais valorizo. Assim, usarei todos os esforços no desenvolvimento de um grande exército de robôs. Em contraste, eu seria mais cuidadoso na imigração de humanos de a galáxia. Prefiro trazer menos humanos do que trazer alguém que nutre mais intenções para a galáxia dos Cavalos Gêmeos. 9527 balançou a cabeça e disse: E se você fizer isso, mais cedo ou mais tarde a Twin Horse Galaxy se tornará um império de robôs. O corrigiu, e não um império, mas uma federação. Não quero ser um imperador, isso é muito problemático. Obviamente, o principal problema do Twin Horse Galaxy é a estratégia de desenvolvimento. Mas isso é realmente fácil de resolver. O universo. O lado reverso do universo é muito mais importante do que o lado frontal. É por isso que quero retornar a Star-Lord City e continuar lutando lá. Eu me pergunto se a All Gods Corporation me dará o título de O Senhor das Estrelas. Se o fizerem, posso ir para uma cidade galáctica de nível superior. 9527 franziu a testa e disse: Você ainda deseja permanecer na All Gods Corporation? Acenou com a cabeça, claro. Como diz o ditado, é mais fácil sobreviver atrás de um homem poderoso. A corporação de todos os deuses nesta situação é o poder, e acho que a corporação de todos os deuses não é tão ruim assim. Os guerreiros da Legião da Fronteira são todos homens de verdade que admiro. O deus militar Cabri também parece estar bem. Os olhos de 9527 brilharam e então ele apareceu querendo dizer algo, mas se conteve. Logo, 9527 soltou um longo suspiro e disse a An: Este é o seu próprio caminho. É melhor se você escolher por si mesmo. Volte para a cidade do Senhor das Estrelas. Mas a situação pode ser o oposto do que você está pensando. Por que você diz isso? An perguntou intrigado: Quando a Mass Demon Corporation invadiu, lutei com minha vida para me defender contra aqueles algozes. Até o neto de Cabri fugiu. Se isso não é considerado uma contribuição, então o que é?
9527 ficou em silêncio por um momento e não deu mais detalhes, e você entenderá depois de retornar. Conteúdo patrocinado. Capítulo 353, Um grande incidente. Conteúdo patrocinado. Tradutor, tradução de Noodleton. Editor, tradução de Noodleton. O reverso do universo, também conhecido como Darknet, dentro do mundo vazio após a partida da Soul Beast Linda. Depois de explicar e resolver as pontas soltas, An e Jianjia deixaram a Estação Espacial 9527 e vieram para cá. Lu Ying queria seguir An. No entanto, An estava retornando para a All Gods Corporation, que era arquirrival da Maze Demon Corporation. Assim, Lu Ying só poderia permanecer na Estação Espacial #9257. Antes da despedida, Lu Ying disse repetidamente a An para voltar frequentemente para visitá-la. Lu Ying parecia chateado e relutante em se despedir. Embora An e Lu Ying não se conhecessem há muito tempo, Lu Ying já havia se tornado muito dependente de An. Naturalmente, Black Egg seguiria An. Após os repetidos pedidos de Jianjia, foi com grande dificuldade que An finalmente espremeu o ovo negro na marca lunar. Ok. Envie um sinal e vamos voltar para Star-Lord City. An disse para Jianjia. Seu dispositivo de transporte, o módulo de partículas, foi levado por Linda. Assim, An não poderia retornar para Star-Lord City mesmo que quisesse, ele teve que contar com o dispositivo de comunicação de emergência de Jianjia. Jianjia franziu as sobrancelhas e disse a An, você tem que se lembrar das minhas palavras, não mencione 9627 para ninguém. An ficou um pouco confuso e disse, e não se preocupe. Você já me disse uma centena de vezes. Mas ainda não entendi direito. A formação de Lu Ying é especial, então faz sentido não poder mencioná-la. Mas por que 9527 também é um segredo? Ele é apenas um guarda em uma das muitas estações de transição da Corporação de Todos os Deuses. Ele só arriscou sua segurança e veio nos encontrar porque éramos bons amigos. O que há de errado nisso? Jianjia revirou os olhos para An. Ela queria dizer a An que 9527 era de fato uma estação de transição, mas ele era um traidor da Corporação de Todos os Deuses. A estação de transição #9527 era conhecida como Estação de Transição Fantasma e seu número de série havia sido cancelado há muito tempo. Acontece que 9527 tinha habilidades insanas e controlava com força a Estação de Transição Fantasma. Ele tem sido um inimigo e alvo de execução aos olhos da All Gods Corporation por muito tempo. Conteúdo patrocinado. Se alguém soubesse que An era parente da Estação Espacial Phantom, isso não terminaria bem para An. Jianjia disse pacientemente, apenas lembre-se das minhas palavras. Não posso lhe dizer o motivo, mas se você não prometer, ficaremos aqui e não voltaremos. An assentiu apressadamente para concordar depois de ver o quão determinado Jianjia estava. Ele deve retornar para Star-Lord City, ele tinha tantos irmãos com quem passou por bons e maus momentos na cidade. Só então Jianjia tirou um estranho anel rosa e pressionou levemente a gema rosa em cima dele. A gema então começou a brilhar. Espere. Meu pai logo virá nos buscar. Jianjia disse. Bum! Não muito tempo depois, uma luz branca apareceu à distância. Era o meio de transporte mais comum na Darknet, o salto de transição da lei espacial. A luz explodiu de repente quando não estava muito longe de An e Jianjia. Uma nave estelar apareceu. Ao contrário das naves estelares anteriores que An tinha visto. Esta nave estelar era redonda, tinha um dispositivo de propulsão na parte traseira e tinha aproximadamente o tamanho de um navio de guerra. A porta se abriu e o Sr. Shui saiu correndo e abraçou Jianjia com força. Desde a última vez que se encontraram, ele parecia ter envelhecido muito. Ele até começou a tremer depois de ver sua preciosa filha. Graças a Deus você está seguro. Você assustou o papai. Shui olhou para a filha e disse, o que aconteceu? Por que você deliberadamente tentou se esconder de mim? Houve algum problema com o gerador de sinal? Ou houve algum outro motivo? Jianjia claramente sabia como lidar com seu pai,
ela implorou, por que você está me fazendo essas perguntas logo depois de estarmos unidos? Foi preciso muito esforço para Anne e eu escaparmos, mas você nem se importa. Conteúdo patrocinado. Shui disse apressadamente, como posso não me importar com você? Tive uma grande briga com Cabri por sua causa. Eu até tive uma grande briga com todos os oficiais do Departamento de Defesa. Graças a Deus você voltou em segurança, senão não vou deixar esse assunto passar. Jianjia fez beicinho e disse, e não adianta você fazer birra. É tudo graças a An. Se não fosse por ele, você não me veria novamente. Ah, An. Obrigado. Obrigado. Senhor Shui disse a An. An respondeu educadamente. Mas, por alguma razão, An sentiu que o Sr. Shui estava agindo de forma estranha, ou seu olhar estava um pouco frio. Vamos conversar quando voltarmos. Sr. Shui disse. Shui trouxe Jianjia e Yan para a espaçonave redonda. Jianjia segurou o braço do pai e não parava de dizer boas palavras sobre Yan. A expressão do Sr. Shui ficou cada vez mais estranha. Onde está An? Jianjia virou a cabeça e perguntou apressadamente quando percebeu que An havia desaparecido. Shui esboçou um sorriso e disse, dele? Talvez ele tenha outros assuntos para tratar? Que assuntos ele poderia ter? Mesmo se ele tivesse algo para fazer, ele teria dito algo para mim. Jianjia arqueou a sobrancelha e disse a um guarda próximo, vá e encontre An. O guarda olhou para o Sr. Shui com hesitação. Conteúdo patrocinado. Você não ouviu? Eu disse para você ir. Jianjia comandou com raiva. Shows. Neste momento, Jianjia viu uma pequena espaçonave pela janela lateral que saiu correndo da grande espaçonave em que estavam. A espaçonave então ativou o salto de transição da lei espacial, transformou-se em um flash de luz e desapareceu na escuridão. Ela olhou para o pai. Shui estava claramente exasperado, ele parecia estar culpando seus subordinados por não serem mais cuidadosos. Pai, o que está acontecendo? Jianjia perguntou. Não há nada acontecendo. Vamos nos apressar e voltar. Seu avô está esperando ansiosamente. Senhor Shui disse. Jianjia balançou a cabeça e disse, e não. Não irei a lugar nenhum sem ver An. Eu o trouxe aqui. Ele é meu convidado. Pai, você não. Como eu poderia? Você não disse que An salvou você? Ele é um grande benfeitor de nossa família. Senhor Shui explicou. Pai, seu dedo mindinho esquerdo sempre treme quando você mente. Não minta para mim. Você deve estar escondendo algo de mim. Jianjia perguntou. Sua expressão ficou fria. Eu. Senhor Shui gaguejou. Ele estava em conflito porque estava escondendo coisas de sua filha. Conteúdo patrocinado. Diga-me ou nunca mais falarei com você. Jianjia disse com uma voz pesada. Suspiro. O Sr. Shui soltou um longo suspiro. É tudo culpa de Juliana pela maneira como as coisas aconteceram. Muitos jovens de famílias influentes fugiram durante a batalha no Vale Místico. Até mesmo o neto de Cabri, Carmen, fugiu. Mesmo tendo retornado à batalha depois de fugir, Cabri ainda ficou indignado e quase quebrou as pernas do neto. O destino dos outros foi ainda pior. Especialmente Juliana. Quando o Departamento de Defesa recuperou o vídeo ao vivo, eles perceberam que Juliana era um covarde. Juvutai, STL, pai de Juliana, queria matá-lo para se arrepender. Juliana era tão tímido. Após o susto de seu pai, ele revelou muitas informações relacionadas ao Vale Místico. Uma delas foi que uma vez ele enviou um assassino para matar An. Mesmo sem sucesso, Juliana descobriu que An havia embarcado em uma estação de transição que não existia e a estação de transição fantasma #9527. An não apenas embarcou na estação de transição #9527, ele voltou vivo. Isso alarmou muito o conselho diretor da corporação. Eles suspeitam que An tenha ligações com a estação fantasma, então o trouxeram de volta para uma investigação.
Por favor, não culpe o papai. Foi uma decisão do conselho diretor. Mesmo seu avô não poderia ter feito nada. Queda. Jianjia estremeceu, seu rosto estava pálido e ela quase desmaiou no chão. Ela havia pensado em tudo e até ensaiado com o que dizer, mas a coisa mais infeliz ainda aconteceu. Juliana expôs An. Acabou, está tudo acabado. Jianjia estava suando frio, ela se ajoelhou no chão e murmurou. Seu rosto estava pálido como a neve. An embarcou na nave com o Sr. Shui e Jianjia. Depois de embarcar no navio, An foi parado por alguns guardas blindados que lhe sinalizaram para segui-los. Conteúdo patrocinado. An não pensou muito nisso. Já fazia muito tempo desde a última reunião de Jianjia e do Sr. Shui, e eles tinham muitos assuntos particulares para discutir. Seria estranho para ele ficar de qualquer maneira. Então An seguiu os guardas até chegar a uma pequena nave conectada à nave estelar. Ele percebeu que algo não estava certo, mas a nave já havia se separado da nave principal e acelerado para o estágio de salto de transição do hiperespaço. Para onde você está me levando? An franziu a testa. Apenas seguindo o protocolo padrão aqui, você deixou Star-Lord City sem motivo por mais de um mês, e precisa fornecer um relatório abrangente ao Conselho sobre os eventos no Vale Místico, especificamente a invasão da Mass Demon Corp. Um guarda respondeu. An assentiu e não disse mais nada. Pouco depois, An foi levado para uma cidade desconhecida. Ele só esteve na cidade do Senhor das Estrelas durante seu tempo na Corporação de Todos os Deuses, e apenas por observação, viu que esta cidade era exatamente o oposto da cidade do Senhor das Estrelas. Pela janela, An viu vários soldados de aparência sombria na cidade sem vida e cheia de poluição. A nave estacionou no topo do forte no centro da cidade. An saiu do navio e viu grupos de soldados guardando as ruas da cidade. Esses soldados claramente passaram por um treinamento duro e olharam para frente solenemente. Este também é um protocolo padrão. Enquanto os guardas revistavam An, ele ordenou que An removesse seus 2 anéis dimensionais e o levou para uma sala vazia. A sala tinha um brilho deslumbrante, com apenas uma mesa e 2 cadeiras. O guarda ordenou que An se sentasse e então chamou um homem de meia-idade vestindo armadura e capa pretas. Os homens de meia-idade tinham olhos muito profundos e parecia que podiam ver através de tudo. Ele também estava sem expressão. Parece que a cidade inteira estava cheia de gente chata. An ainda não tinha visto um homem sorridente ali. An sorriu e estendeu a mão direita. Saudações, eu sou An. Conteúdo patrocinado. O homem de meia-idade ficou atordoado por um breve segundo, não acostumado com o relaxado e sorridente An. Ele franziu a testa, mas ainda apertou a mão de An com relutância. Tandin, sou responsável pela sua investigação. Investigação? A escolha do texto deixou An chateado. Ele achava que deveria ser tratado como um herói de All Gods Crop. Enquanto estava em Mystic Valley, An teve um desempenho excepcionalmente bom quando enfrentou os horríveis algozes, e agora ele estava sob investigação. Foi um pouco irracional e injustificado. Tandin começou com uma voz profunda. Vamos começar com os eventos no Vale Místico. Tandin pediu a An que detalhasse tudo, desde Mystic Valley e seus encontros com Jianjia depois. Antes de retornar, An já havia praticado as falas com Jianjia. Tudo o que aconteceu em Mystic Valley era oficial, não havia nenhuma interferência nisso e An só precisava dizer como estava. Mas os eventos após passar pela fenda espacial eram desconhecidos da All Gods Corporation, então An empilhou tudo em Soul Beast Linda. An e Jianjia não conseguiram entrar em contato com a corporação de todos os deuses sob a ameaça de uma besta alma-mãe super forte. Na realidade, Linda realmente roubou o módulo de partículas de An. Tandin apertou os dedos e perguntou. Quem pode garantir tudo o que você acabou de dizer? Jianjia, estávamos juntos desde que partimos de Mystic Valley. An respondeu. Tandin perguntou novamente. Então a Mass Demon Corporation enviou um esquadrão de carrascos para Mystic Valley. Isso tem algo a ver com você? An encolheu os ombros e disse. Acho que você não vai acreditar em mim, mesmo se eu disser que não tem nada a ver comigo. Para outra pessoa.
Conteúdo patrocinado. Confundiu An com outra pessoa? Definitivamente, essa não era uma boa desculpa, mas Tandin já recebeu ordens secretas do Conselho para não envolver An nos eventos do Vale Místico. Afinal, eles não têm nenhuma evidência, e as famílias do Conselho perderam grande prestígio, STL, uma gíria chinesa para a dignidade, durante a Guerra do Vale Místico. Carmen e seus amigos inicialmente fugiram, mas foram corajosos o suficiente para voltar ao campo de batalha para lutar contra os algozes. As outras famílias fugiram imediatamente. Em comparação, o que An e seu grupo de irmãos exibiram foram performances absolutamente estelares. Mesmo que An tivesse algum problema, isso deveria ser anulado por sua contribuição durante a batalha. Além disso, os eventos de Mystic Valley envolveram Jian Jia. A família Shui tinha um lugar especial na corporação de todos os deuses e não seria boa para ninguém se o assunto fosse investigado mais detalhadamente. O que Tandin realmente queria investigar era 9527. Como um dos traidores ou mais procurados, se An realmente tivesse algum tipo de relacionamento com 9527, então não importava quanto potencial An tinha ou quanto An havia feito pela corporação de todos os deuses, o fim para ele ainda era a morte. A All Gods Corporation nunca permitirá que outro 9527 apareça dentro da corporação. Deixe-me mostrar-lhe algo. Tandin disse a An. Ok. An respondeu. Com um aceno de dedo, Tandin trouxe um holograma mostrando Juliana, filho do alto general da All Gods Corporation, Ju Wutai. O velho que agarrou com raiva o pescoço de Juliana deve ser Ju Wutai. Ele esteve no exército durante toda a vida e sobreviveu a inúmeras batalhas. Ele tratou a honra acima de tudo, especialmente acima da vida. Então, ao ver seu filho fugir depois de enfrentar o inimigo, principalmente por ser a primeira pessoa a fugir, ele ficou profundamente envergonhado. Conteúdo patrocinado. Ju Wutai estava lívido. Os soldados viviam de acordo com suas reputações, e depois de assistir a este vídeo ao vivo, Ju Wutai desejou que houvesse um buraco no chão para se esconder, porque ele não poderia enfrentar ninguém novamente depois de ver seu filho liderar o exército em fuga. Ju Wutai ameaçou matar seu filho na frente de seus colegas. Juliana conhecia seu pai muito bem e estava morrendo de medo. Ele gritou enquanto fazia xixi nas calças: "Pai, não me mate! Não me mate! Eu vou compensar!" Golpe. Ju Wutai deu um tapa no rosto de seu filho com tanta força que fez o rosto de Juliana inchar imediatamente. Juliana estava tremendo como um pintinho. An não sabia por que Tandin lhe mostrou isso, mas se sentiu muito aliviado e satisfeito, mas essa sensação não durou nem um segundo por causa do que se seguiu. Juliana parecia assustado e gritou: "Eu sei um segredo. Sobre An. Ele é um espião do 9527 dentro da All Gods Corporation." Ao mencionar 9527, todos ficaram surpresos. Ju Wutai pegou Juliana e perguntou sério: "O que você disse? 9527? A estação de transição inexistente? O homem mais procurado da corporação?" "Sim. É ele. Eu tenho provas, An está associado à estação de transição #9527. Juliana gritou a plenos pulmões, ignorando todo o resto: "Pai, deixe-me compensar a corporação. Deixe-me expor a pessoa que põe toda a corporação em perigo. Fale rápido. O que exatamente você sabe?" Ju Wutai empurrou Juliana no chão e olhou para ele. Juliana enxugou o ranho e chorou. "Pai, como você já sabe, eu tinha uma queda por Jian Jia desde a infância, mas An teve que se interpor entre nós. Eu estava com ciúmes, então contratei os irmãos Lovran para assassiná-lo." Golpe. Ju Wutai não o deixou terminar e bateu nele novamente, gritando: "Os irmãos Lovran também são procurados pela Corp." Juliana segurou o rosto inchado e respondeu: "Para assassinar An, eu precisava saber a posição de seu módulo de partículas, então roubei o sistema de varredura do pai. Por acaso descobri que An foi para a estação de transição número 9527. Mas me lembrei claramente que não havia estação de transição número 9527 dentro de nossa corporação.
Juvutai ficou surpreso e ergueu a voz: Você tem provas? Juliana respondeu: Claro que sim. Está dentro do histórico de dados do scanner. Eu criptografei os dados e os escondi. Juvutai estava absolutamente louco, imbecil. Por que você não relatou um assunto tão importante para mim? Juliana ficou ofendido. Fiquei com medo, roubei o scanner quando meu pai não estava prestando atenção. Se eu denunciasse Ann, teria me exposto. B. Tandy interrompeu a exibição do holograma após esta cena. A sala estava em silêncio mortal. Sala de interrogatório. Conteúdo patrocinado. Tandin parou um pouco e perguntou: com relação à acusação de Juliana, há algo que você gostaria de explicar? Ann encolheu os ombros. Eu nem sabia o que havia de especial na estação de transição #9527. Como alguém que sempre obedece às regras, vou à estação para negociar e praticar como todo mundo. Para qual estação de transição eu vou, o sistema decide. Tandin baixou a voz. A estação 9527 é conhecida como uma estação fantasma na All Gods Corporation, uma estação espacial inexistente. A corporação levou consigo os maiores segredos da corporação, bem como a estação de transição #9527. Eu vi seus logs, tudo foi editado por alguém, o que significa que olhando de fora, suas ações parecem muito normais e nós não encontrei nenhum sinal de que você estava indo para a estação #9527. Mas por uma razão ou outra, para encontrar você, Juliana usou o mecanismo de busca manual da corporação que só pode ser usado pelos principais executivos da corporação. Essa foi a única razão pela qual conseguimos descobrir seus segredos. Você é muito sorrateiro, sabendo que os executivos da corporação não usariam o principal mecanismo de busca para investigar uma pessoa insignificante como você. Você alterou descaradamente os registros de todos os servidores. Somente a estação de transição #9527 teria o equipamento para isso. Mesmo nosso inimigo, a Mass Demon Corporation, não seria capaz de alterar registros assim. Você e #9527 estão definitivamente do mesmo lado. Ou então, por que ele alteraria seus registros de atividades? Para esconder o segredo de você ter visitado aquela estação várias vezes. Ann balançou a cabeça levemente. Você pode comer o que quiser, mas não pode dizer o que quiser. TL, um ditado na China. Eu não sei o que é #9527 porque meus registros de atividades foram alterados, estou apenas fazendo as coisas de acordo com as regras que foram definidas. Complete missões e vá para as estações de transição para negociar e praticar. Não sei por que você está dizendo o contrário. Você não entende? A voz de Tandin tornou-se mais profunda e fria por alguns pontos. E deixe-me dizer você outro fato. Desde que #9527 traiu a All Gods Corporation, ele nunca saiu do território da corporação. Ele percorreu a rede interna da corporação, roubando segredos da corporação através do segredo inicial que roubou da corporação. Conteúdo patrocinado. No passado, também houve outras pessoas que embarcaram na estação de transição #9527. Mas todos que embarcaram naquela estação nunca voltaram para casa e todos morreram nas mãos daquele traidor. Todas essas pessoas morreram. Por que você é tão especial? Embarcando naquela estação de transição repetidas vezes, e aquele traidor cruel nunca matou você? E com base no que eu sei, você recebeu muitas vantagens e benefícios da estação 9527. Então, como você explica isso? Ann sentiu que não havia como explicar a situação, e desta vez ele se ferrou muito em 9527. Não é de admirar que 9527 tenha aberto a estação de transição para se encontrar e ajudou Ann a entrar e sair da Darknet do universo sempre que quisesse. Isto. Tudo porque 9527 era um traidor e não era controlado pela corporação. Era como quando alguém tinha um tumor. O tumor era maligno, mas também fazia parte do seu corpo. 9527 é assim. Se ele quiser ficar na All Gods Corporation, ele ficará, ou se ele quiser ir embora, ele iria embora. Todos na All Gods Corporation sabiam que havia um tumor esfriando em seus corpos, mas não conseguiam se livrar dele.
An podia imaginar que 9527 provavelmente roubou algo super importante da All Gods Corporation, e essa era a única razão pela qual as pessoas o odiavam tanto, mas não podiam fazer nada a respeito. An sorriu e disse, Deus te disse, não sei do que você está falando. Porque entrei na estação de transição #9527 repetidas vezes, mas ainda estou vivo, você não deveria me perguntar isso, deveria perguntar 9527. Como você ousa discutir? Não estou, você quer dizer que traí a corporação? Tudo bem, prove. Não precisamos de provas. Se você não traísse a corporação, #9527 não teria deixado você viver. Conteúdo patrocinado. Mentira. An jurou em voz alta, eu traí a corporação? Você faz parecer que eu quero saber muitos segredos ou algo assim. Tenho ouvido tudo o que vocês disseram. Foram vocês que disseram que eu deveria praticar. Agora você quer me interrogar, então estou sendo interrogado. Quanto ao segredo da corporação, não sei nada disso. Nem sou membro oficial da corporação. Tandin ficou chocado, as palavras de An quase o acordaram. Se acusaram An de trair a corporação, definitivamente não era verdade, porque ele não era um membro oficial. Ian não conhecia nenhum segredo da corporação. Ele ainda estava em período probatório, então mesmo que quisesse vender os segredos da corporação, não conseguiria. Independentemente disso, você e seus amigos estão todos desconfiados. Mesmo que talvez você não tenha traído a corporação por enquanto, nunca sabemos se você nos trairá no futuro. Tandin manteve sua posição de maneira irracional. Ha 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 ha. An começou a rir alto, seus olhos ficaram mais afiados e ele levantou a voz, meus amigos? Quando estávamos no Vale Místico, quando os executores apareceram, quem estava lutando com eles? Éramos meus irmãos e eu. Tantos executivos da corporação escaparam, só nós é que ainda estávamos lutando. Os fortes guerreiros da Via Láctea, Sima-Unfen, até queimaram sua própria região cerebral de 0 grau. Ainda assim você os está acusando de trair a corporação? Protegendo a corporação que vamos trair? Devemos ser retardados. Então me diga. Quando estávamos banhados em uma batalha de sangue, onde você e sua empresa estúpida estavam? Conteúdo patrocinado. Ao ver An tão zangado, Tandin sentiu como se houvesse algo em sua garganta que o impedia de falar. Era verdade, se An fosse um traidor, por que arriscaria a vida para lutar contra os executores? Como as elites da Mass Demon Corporation, os algozes eram definitivamente inimigos difíceis de enfrentar. Metade de seus irmãos morreu na batalha, e a crueldade daquela batalha foi um choque para todos. Antes disso, também foram An, com os mesmos camaradas, que lutaram ao lado das tropas da Legião Fronteiriça. Até hoje, muitos guerreiros nas fronteiras não conseguiram esquecê-lo, todos esperando que ele se tornasse membro oficial da corporação em breve e se juntasse a eles na Legião Fronteiriça. Tandin até se lembrou das reações do deus militar Cabri depois de ouvir sobre isso. Era uma expressão estranha, porque era óbvio que An era mais corajoso do que sua neta Carmen. Embora An não tivesse uma origem muito impressionante, ele tinha um futuro muito brilhante pela frente. E um guerreiro como esse seria um traidor da corporação? Pá! Tandin bateu palmas com uma expressão facial tão calma quanto a água. A porta da sala de interrogatório se abriu e alguns soldados entraram. O interrogatório de hoje terminará agora, colocarei cada palavra que você disse em um relatório oficial e o entregarei ao Conselho Executivo da Corporação. Tandin disse a An. An não se incomodou em responder a Tandin, seus olhos estavam cheios de ódio. Ele não foi recebido com flores e elogios, mas com um interrogatório. An havia defendido a corporação de todos os deuses 2 vezes no passado e agora era visto como um traidor. De repente, ele sentiu como se seu coração estivesse morto e frio como pedra. Leve-o embora. Tandin disse apressadamente enquanto acenava com a mão. Sob a escolta de alguns soldados, An foi enviado para a prisão que ficava no porão do castelo. Quando a porta externa da prisão se abriu e An entrou, ele de repente ficou muito irritado. Keleik, Nightwalker, Patlis Origin, Uyun,
Sima Unfen, Yeveivei, Boy e até Silver Fox foram trancados nesta prisão. Ah! Graças a Deus você não morreu. Fran gritou com An. Você está bem? Yeveivei deu um pulo e disse em tom de surpresa. TSS TSS TSS. A raposa prateada estava trancada em uma pequena jaula, ele acenou para a jaula, tentando comunicar que o mestre, estou aqui, estou aqui. Demon Claw não conseguia falar, então apenas coçou a cabeça. Quando viu An aparecer, provavelmente ficou muito feliz, mas esse idiota não sabe como expressar suas emoções. Uaj! Os olhos de An se encheram de lágrimas imediatamente. Um homem como ele não tem medo de morrer, mas tem medo de machucar seus amigos e arrastá-los para baixo. Pela situação em questão, An estava com medo de que qualquer pessoa que o ajudasse, ou que fosse seu amigo, fosse arrastada para isso. As 200 pessoas na prisão eram todas os melhores amigos de Ana All Gods Corporation.